porque hoje nós temos a visita do nosso prefeito Mário Esteves, que veio mais uma vez conceder uma entrevista exclusiva ao nosso show da manhã. É muito bom recebê-lo. Seja bem-vindo, Mário Esteves. Bom dia, querido. Bom dia, Nilton. Bom dia, Felipe Castro. Quero aqui cumprimentar a população de Barra do Piraí, agradecer, Nilton, pelo convite aqui no seu programa, um programa de grande audiência, de grande credibilidade, e estou à tua disposição. Hoje eu não vou falar de saúde não, né? Porque a gente só fala de saúde, estão dizendo aí fora, o prefeito só fala de saúde. Não é só falar de saúde, Nilton. Na verdade, a saúde, ela tem as suas dificuldades, eu já falei isso aqui outros dias, mas a gente tem avançado. Hoje a gente vai falar de outras novidades que estão acontecendo no município. Muita coisa. Já tem um tempinho que a gente não está junto. Já. Eu furei ontem. Tava para começar aquela obra da Roseira, lembra? A Ponte da Roseira? Isso. A Ponte da Roseira eu tive lá ontem, né? Tá aí no meu Facebook para quem quiser, né, conferir. Tá sendo feita, já foi feita, Nilton, as 20 estacas. Tá sendo feita a parte das ferragens. E após agora vai receber a concretagem. Eu acredito que agora, final de setembro, início de outubro, a gente já entrega à população, à comunidade da Roseira, a ponte dupla, com passeio, né, totalmente revitalizado. Poxa. Então tá lá, para quem disse que a ponte estava parada, né, a ponte está sendo feita com muita responsabilidade, e essa ponte que durou 100 anos, já que caiu, essa não vai cair, vai durar 1000 anos e ela não vai cair. E o bom é que ela vai servir tanto para veículos quanto pedestres, né? Sem dúvida. Não vai ter aquele aperto de você atravessar a ponte correndo, com medo de vir um carro, né? Sem dúvida, e você vai proporcionar à população segurança. O mais importante é proporcionar o direito de ir e vir, mas também tá rápido, né, prefeito? Bem rápido, me surpreendi, volto a dizer, já foram batidas as 20 estacas. Que é o principal tudo trabalho, com relatório né? fotográfico, tudo dentro das normas. É o mais importante ter obedecido às exigências do IBAMA e também da engenharia, né, Mário? E do INEA, né? Porque está sendo feita dentro do leito do rio. Sim. Então nós estamos lá com as autorizações. Não corre o risco de a obra parar de repente. Graças a Deus está fluindo e rápido. O pessoal está trabalhando até de noite, Nilton. Até de noite. Por quê? Por causa do período que também está nos ajudando. Então eu falei, vamos botar força, porque não está chovendo, porque imagina se estivesse chovendo. O risco para os trabalhadores seria grande e também, né, até porque o rio enche, né? Enche, podia atrapalhar a construção. Então eles vão estar botando força. Eu acredito que esse período que não tem a chuva está ajudando bastante. Então, aos moradores da Roseira, que fizeram as manifestações, mas que foram recebidos pelo prefeito, agora eles devem estar entendendo que não se fez nesses últimos 20 anos, e nos últimos 3 anos a ponte caiu. Está se fazendo dentro do cronograma que eu conversei com os moradores. Projeto de construção, projeto de demolição, as estacas, as ferragens, e agora vai se trabalhar aí o outro lado da ponte, que está se trabalhando as ferragens, depois a concretagem, aí depois é a parte mais fácil. Vem o tabuleiro que já vem pronto, colocou o tabuleiro, Nilton, só arrematar, né, a fase final da obra e o trabalho mais exaustivo é a concretagem mesmo. É essa parte que eles estão fazendo lá, mas graças a Deus, volto a dizer, o tempo está ajudando. Agora é interessante também a gente esclarecer para as pessoas, porque a maioria do povo não entendem, né? Uma obra pública, ela não começa da noite para o dia. Tem um trâmite todo, não, Mário? Explica para as pessoas como é que a coisa funciona. Olha, a primeira coisa... Se você quiser, por exemplo, fazer uma obra hoje... A primeira coisa é ter o recurso. Em Barra do Piraí estava mal acostumado. Por isso que eu herdei uma dívida de 74 milhões de reais. Por isso que eu herdei uma prefeitura altamente comprometida e que não pagava nem mais folha e que estava com o nome sujo há 12 anos. Hoje a prefeitura, o maior legado dela é estar com o nome limpo. Então, para que você possa ter uma ideia, para fazer e executar qualquer projeto, primeiro é ter o recurso para alocar, é o que diz a lei. O segundo é abrir uma licitação, que geralmente demora de 2 a 3 ou 4 meses. Não há como acelerar isso, né, prefeito? Infelizmente, nós não temos uma prefeitura moderna,
como é que eu posso... Toda informatizada. Uhum. Então, por isso demora, ainda é papel. A gente está trabalhando para que a burocracia possa ser diminuída, mas infelizmente ainda não chegamos nessa fase. Então, realmente é isso, tem que ter o bloqueio do recurso, trabalhar a licitação, homologação, assinatura de contrato e empenho, é o que garante ao empresário receber. Você não pode começar uma obra sem empenhar o dinheiro dela. Se não empenhar o recurso, há o risco do empresário não receber, né? Há o risco, como muitos que prestaram serviço para o município e hoje não conseguiram receber. Tem muita gente nessa situação, prefeito? Eu consegui equacionar 8 milhões de reais, né, que ficou para trás, porque a dívida de obras passadas. A dívida é do município, não importa se foi do prefeito passado. Lógico que a gente negociou 50% de desconto, 40% de desconto, porque senão também tinha dois caminhos, ou aceita o acordo ou vai para precatório. Eu recebi aqui de 2005, 4, 6, 7, 8, 10, quase 2 milhões e 200 de bloqueio de precatórios que caiu na minha gestão. Nós perdemos esse recurso, porque lá atrás o prefeito em 2002, 2003, 2004 e lá para cá, vieram assumindo esses compromissos e não honraram. Então eu não quero fazer dessa forma. Eu quero entregar a máquina administrativa para o próximo prefeito sem nenhuma dívida. Não é ilusão, é responsabilidade. Você assumiu com 74 milhões. Com 74 milhões de dívida. A maior dívida, que foi a Previdência, de 36 milhões de reais, nós já equacionamos e rigorosamente em dia nós estamos pagando. Quer dizer, entre o que se chama de responsabilidade fiscal e a realidade fiscal é muito vácuo, né? Muito diferente, não, Mário? Muito diferente, Nilton. Porque se você for pensar que a lei da responsabilidade fiscal não permite isso, não podia ter acontecido de jeito nenhum. Mas as pessoas estão respondendo, Nilton. As pessoas estão respondendo por isso, criminalmente, estão com seus bens bloqueados. Então as pessoas falam, poxa, mas eles estão tendo algum tipo de como é que eu posso dizer, de repressão nisso? Lógico, estão respondendo. Então eu quero dizer para a população, eu não vou fazer um vale tudo pelo poder. Se em 2019 a gente perceber que o momento não é confortável para disputar a eleição, não é no último ano que a população vai desejar a minha reeleição, se isso tiver acontecer. Então eu fecho... Isso é um trabalho plantado. São 3 anos. Se o cara não convenceu a população que o seu trabalho foi bem feito, não vai ser no último. Então no último a gente vai fechar o governo para entregar a máquina pública sem dívida para o próximo prefeito. Isso talvez seja o maior legado da minha administração. O maior legado, sem dívida para o próximo prefeito. E novidades? Conta pra gente, Mário. Sempre que você vem aqui, traz uma novidade para nós. A gente tem feito um planejamento, Nilton, de informatizar toda a estrutura governamental. E lá atrás a gente falou da cidade digital. Ninguém acreditou. Hoje a cidade digital já é uma realidade. Em 63 pontos da nossa prefeitura. Ela está numa fase... já que final, nós passamos a fibra ótica em várias estruturas do município, várias secretarias, vários postos de saúde, polo de emergência, saúde da mulher, conselho tutelar, várias escolas. Eu tenho feito algumas visitas em escolas que não tinham a internet para trabalhar, porque a fibra ótica era de péssima qualidade, eram aquelas por rádio, Hoje não, a fibra ótica está chegando lá, é a empresa que foi contratada pelo município, a TAP, numa velocidade diferenciada, e tá para chegar na Califórnia, Vargem Alegre, Dorande e São José do Turvo. Cobrindo esses distritos? Nós vamos cobrir 100% da cidade e algumas praças vão estar aí com Wi-Fi gratuito. Mas o que é isso importante para você entender? A estrutura que está sendo montada de fibra ótica vai receber o CIOSP da cidade. A gente já pegou o comandante da guarda para construir aí, junto com um técnico nosso, um projeto de segurança pública, um projeto de câmeras para que a gente possa, de alguma forma,
facilitar a vida A gente precisa disso. dos agentes públicos, seja ele da Guarda Municipal, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar. Então serão 3 plataformas. A primeira plataforma com 100 câmeras, a segunda plataforma com mais 100 e a terceira plataforma com mais 100 câmeras. Então toda a cidade, todas as entradas da cidade, todos os bairros que a gente desejar, que já tenha fibra ótica, né? Já vai estar ligada ao CIOSP da cidade. Essa é uma excelente ideia. E as escolas e os postos de saúde também vão ser monitorados. Então eu quero aqui dizer que hoje já é uma realidade. Eu não preciso ler aqui, mas vou dar uma Secretaria de Administração, várias secretarias, vários postos de saúde, como diz a família acolhedora, vou dar farmácia municipal, Escola Manuel Fonseca, Escola América Barbosa, que é lá no Chalé, a Escola João de Deus, várias escolas já estão em funcionamento. É só você procurar uma diretora, uma professora e falar, vem cá, chegou mesmo a fibra ótica aí, já tem a internet. É fundamental isso. Já está a internet. Com isso, a gente agora está no projeto, na fase do projeto da colocação das câmeras. E aqui atrás da antiga saúde, porque a saúde está saindo daqui, né? Vai funcionar o CIOSP da cidade. Quer dizer que aqui vai ser o CIOSP? Não onde era a saúde, atrás da saúde, numa área que a gente fechou ali. Ali vai ser o CIOSP da cidade. Então, esse é um grande projeto que vai proporcionar um pouco mais de segurança. Eu não quero transformar a cidade num Big Brother, mas eu tenho certeza absoluta... Mesmo que a gente não queira, hoje em dia uma coisa necessária, né? Necessário, você falou. A gente precisa ter controle. Por exemplo, eu recomendo também, o Mário, aproveitando sua visita aqui, de que seja feito um trabalho também em relação às nossas praças, né? Infelizmente, essa ocupação por desocupados das praças, constrangendo as pessoas, isso é muito, muito, muito complicado. Então, isso. Eu sei que é uma coisa delicada, né? Que tem gente que recebe e percebe de um jeito, e tem pessoas que percebem de outro jeito, né? Mas é complicada essa situação. Olha, eu estou chamando mais 10 guardas. Estava deficitário o número de guardas. Estou chamando mais 10 guardas municipais do concurso. Eram 4 vagas, eu estou abrindo mais 6 na Câmara Municipal para chamar 10 guardas. Mas com esse efetivo e com essas câmeras vai ser possível controlar toda a cidade. Eu estou falando 300 câmeras de segurança só na rua. É um plano muito mais ousado do que um plano de anos passados aí, Talvez, né? Nilton, pelo número de habitantes que nós temos, nós vamos ter a cidade mais vigiada do Brasil. É verdade. Vai ser Barra do Piraí. Porque além das câmeras de segurança que vão para a rua, que vai para a rua, as escolas e também os postos de saúde eu vou controlar lá pelo gabinete, junto com os agentes de segurança, que é a Guarda Municipal, com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então eu acho que isso aí vai ser um grande avanço para a cidade. Olha, eu estou sonhando, porque eu mesmo só acredito, depois que vai funcionando. É lógico, eu tenho dito lá pro pessoal que a gente tem conseguido avançar muito em vários setores da prefeitura. Vários. Eu sei que tem problema, mas eu volto a dizer, não fui eu que destruí a cidade 1 ano e meio. Nós estamos reconstruindo a máquina pública e tentando recuperar os serviços que estavam altamente comprometidos. Onde está dando mais trabalho, prefeito? Mais trabalho? Olha, ô Nilton, vou dar um exemplo. Eu estava numa reunião agora que eu criei o Conselho de Contribuintes. Não tinha um conselho. O que é isso? É um conselho que vai julgar o que a Fazenda determina, qualquer tipo de tributo, se está certo, se não está errado. É o tipo uma auditoria. É um protocolo, né? E de fato, eu tenho feito um trabalho na Procuradoria e na Fazenda, porque é preciso cobrar com eficiência. Mas aí eu te pergunto uma coisa, eu fui lá, levantei hoje, eu tenho 50 mil casas, 50 mil residências com nome e às vezes com o endereço, né? Às vezes com nome errado e sem CPF. Como é que eu cobro dessa pessoa se eu tenho 50 mil residências que eu não consigo cobrar? Então, como se elas simplesmente não existissem. Eu não consigo cobrar, mas eu botei na minha cabeça. Hoje de manhã eu falei para a secretária de Fazenda, olha, eu sou um cara que eu insisto nas coisas. A minha esposa diz que eu não desisto das coisas, né? Eu vou tropeçando, mas eu não desisto. Foi assim em toda a minha vida. E eu falei para ela falou, não dá para resolver isso. Eu falei, esquece que dá para resolver. Mandei ela para o Rio de Janeiro, quarta-feira agora, ela vai para o Rio de Janeiro. Eu liguei para o Crivella, pedi para que ele pudesse receber a nossa secretária de Fazenda na Secretaria de Fazenda do município do Rio de Janeiro, que eu considero uma prefeitura um pouco mais
organizada em termos das prefeituras do Estado, para que a gente possa trazer alguma solução. Então eu botei na minha cabeça que nesse ano ainda eu vou recuperar o cadastro do município, porque eu também não posso protestar, eu não posso processar, eu não posso colocar na dívida ativa ninguém que não tenha CPF. E essa pessoa precisa realmente receber uma cartinha e falar: olha, os seus tributos estão em atraso. E você precisa ser a lei. Quem diz que tem que ser dessa forma... Você é obrigado a cobrar. Eu sou obrigado, mas como é que eu cobro se 50 mil residências no município não tem CPF? E sempre foi assim. Então eu estou organizando... O engraçado é que foram feitos vários trabalhos, pagos inclusive, né, de cadastramento disso, né? Anos passados aí, né? Tudo errado, né? Tudo errado. Dessa vez vai ser feito corretamente como determina a legislação brasileira. E com isso... muita gente quer acertar a sua vida com a prefeitura, vai acertar a sua vida com a prefeitura. Vai evitar problemas futuros com a justiça, porque não é o prefeito que determina que seja dessa forma, é a legislação. Lembra quando acontece no final do ano? Geralmente é no final do ano que a justiça diz que vai leiloar a casa das pessoas. Não é o prefeito, é a legislação, é a dívida ativa, né, que são procuradores do município, que são servidores. Então, tipo assim, é acima do prefeito e as pessoas acabam não entendendo. Então, para que você não tenha problema com a justiça, problema com o cartório, você tem que procurar a prefeitura, né, para atualizar o seu cadastro, para você organizar a sua vida. Eu consegui colocar agora, Nilton, pensando nesse problema, pela primeira vez na história, né, porque a gente sabe que pessoas ali do mercado municipal, a gente sabe que pessoas de várias empresas na cidade, pessoas físicas, né, com problemas no IPTU, de água, o momento está difícil, né, e não tem o recurso para acertar a sua vida. O que eu fiz? Mandei para a Câmara Municipal e estendi esse prazo de parcelamento em 240 meses. É isso que eu ia te perguntar. Agora, quer dizer que há a possibilidade de um parcelamento tranquilo, né? Agora, através dessa lei que eu mandei para a Câmara Municipal, o contribuinte vai poder parcelar a sua dívida em até 240 meses. É uma oportunidade especial, né? Da sua dívida caber no seu bolso. Né? Então, essa primeira lei já foi para a Câmara, deve entrar agora no final do mês em prática, porque está indo para o sistema, e eu vou mais além. Eu estou preparando na minha sala uma nova legislação de 30 dias. Eu estou preparando uma legislação, eu estive lá com os desembargadores do Rio de Janeiro, e a gente vai fazer o Concilia Barra. A lei vai ter validade de 30 dias. Eu vou tirar os juros e a multa para aqueles que forem pagar o seu tributo. Então essa lei vai ter, e vai ser publicada no boletim nos próximos meses, né, 30 dias para o cidadão que quiser pagar sem juros e sem multa o seu tributo. Aquele que desejar que aderir a essa lei de 30 dias, vai aderir. Aquele que não se sentir confortável vai parcelar a sua dívida em 20 anos. Então não tem mais justificativa nenhuma. Quem deve bastante não tem como fazer diferente, né? Quem deve muito, parcela em 20 anos. Quem deve pouco e tem essa oportunidade de tirar juros e multa, entra nesse concílio que será o último, porque quem aderir é o último que vai acontecer na história dessa cidade, porque a legislação está mudando. Ou você adere nesse momento, ou vai ser realmente no futuro, vai ter grandes problemas com a justiça. Não é com o prefeito que estiver ali, ou qualquer outro que esteja. É com a própria justiça, e aí depois não adianta reclamar. Então tá aí. A possibilidade do cidadão parcelar sua dívida em 240 meses, ou aderir a essa próxima legislação, que vai ter validade de 30 dias. A gente vai fazer em parceria com o juiz de Barra do Piraí, com o fórum aqui da cidade. Vão ter várias estruturas na cidade abrindo mão dos juros e multa pela última vez, porque a legislação brasileira... Isso não vai acontecer de novo. Isso não vai acontecer de novo. Por quê? Nós passamos a ter uma legislação em vigor agora. O cidadão que aderir qualquer parcelamento, seja esse de 240 meses, seja esse de 30 dias, ele fica impossibilitado de fazer qualquer outro parcelamento. Então, vai ter que pagar à vista. Se ele faz o parcelamento e paga um e não paga o depois, ele não é mais permitido pela legislação que ele faça outro. Esse prazo ele não entra mais no refis de nenhum.
Entendeu? Isso começa a valer quando, Mário? Esse aqui, esses 240 meses já entra agora no final de julho. De julho? De julho. Vai então entrar... o pessoal tem que ficar atento, né? Agora, a outra legislação, nós estamos em conversa com o pessoal, com o juiz, eu esqueci o nome do juiz aqui de Barra, desculpa, até ele pode estar nos ouvindo, alguém levar para ele. Estive com os desembargadores no Rio de Janeiro e a gente vai fazer esse concilia em Barra do Piraí, tirando juros e multa em parceria com o Fórum. Vão ser uma lei de 30 dias. Aquele, volta a dizer, que aderir a essa lei de 30 dias fica impossibilitado de fazer qualquer outro parcelamento. Porque, às vezes, ele paga a primeira e não paga a segunda. Então, nós estamos dando duas oportunidades. A primeira, de 20 anos, para ele parcelar a sua dívida. Porque o cara tem que parcelar dele e ainda tem que pagar dele para frente. Então, tem que caber no bolso. Então, o prefeito, pela primeira vez na história, parcelou as dívidas em 20 anos, em até 20 anos. E aquele que quiser aderir a de 30 dias, ele vai tirar juros e multa. Então a gente fez algo inédito na cidade e todos aqueles contratos que forem feitos nessa legislação, qualquer contribuinte que não honrar, ele fica impossibilitado de fazer qualquer outro enquadramento, ou qualquer outro refis, ou qualquer outro parcelamento. Essa questão dos 20 anos é principalmente para aquelas pessoas que julgavam impossível. Tamanha era a dívida ativa, né? Que tinham com o município. Era impossível, né? Porque para um cidadão, um trabalhador comum, fica muito difícil quando a dívida atinge 20, 30, 40, 50 mil reais. E aí ia para a dívida ativa, a juíza dizia que ia fazer o leilão do seu imóvel, e muitas das vezes as pessoas perdiam a sua casa. Só o desespero de perder o seu imóvel, né? Que eu via as pessoas no passado xingando os prefeitos da época. Aí eu falei, meu Deus, o povo talvez não tenha tanto conhecimento. Não é o prefeito, é a legislação. Seja lá você que está ouvindo, o município não pode abrir mão de ele não é renúncia de receita e o prefeito responde por isso. Só que não é o prefeito que manda para a dívida ativa, são os procuradores concursados do município que determinam, porque eles também respondem. Então responde o prefeito, responde os procuradores do município. Então a legislação foi feita para dar certo. Infelizmente nós temos um cadastro completamente destruído, Nilton. Mas eu vou recuperar esse cadastro. Botei na minha cabeça que esse cadastro municipal, a gente vai buscar o CPF, a gente vai buscar o endereço correto das pessoas para que ela possa ter a chance também de ir na prefeitura, né, negociar a sua dívida. Então está batido o martelo. A Secretaria de Saúde sai daqui, prefeito. A Secretaria de Saúde sai daqui. A gente vai fazer um grande coquetel de inauguração. Sai do lugar insalubre, sem acessibilidade, que era aqui no centro, e pagava aí, não só ali nos seus penduricários, 50 mil reais por mês. Você sabe que mata uma empresa pública é o custo fixo, e a gente vai para o luxo, né? Ir para um lugar dentro de um padrão de qualidade, com acessibilidade, né? Com dignidade, as pessoas pagando 24 mil. De 50 eu pago 24, da metade. Mas eu também ganhei um ano de carência. Então eu não pago nada durante um ano. Eu vou sair de 50 mil para 24 mil, só que a partir da minha entrada eu fico um ano sem pagar. Você vai conhecer o local, a gente vai fazer um grande coquetel, né, para a inauguração, para receber a população que dali vai fazer o seu tratamento, humanizando, e a gente já fez isso com a saúde da mulher. Essa semana que vai entrar a outra, todas as marcações de consulta pela saúde da mulher, Nilton, não vai ser mais fisicamente, vai ser pelo site, pelo telefone, o que vai facilitar todo o município não precisar mais ir para a fila. Esse talvez seja a tendência de toda a estrutura governamental que a gente falou aqui na cidade digital, na informatização da informação. Então a saúde nova que está indo ali logo no início da química vai ser talvez um dos maiores legados também para o atendimento da nossa população. Então a saúde sai daqui para aquele cantinho dali, mas num padrão diferenciado e com um custo que caiba no bolso da prefeitura. Porque eu cheguei aqui em janeiro de 2017, tinha uma dívida de 140 mil reais que não se pagava mais aluguel. Aluguéis atrasados. 140 mil reais era a dívida. Aí eu tive que chamar um empresário, fazer o parcelamento, né? Porque o cara precisa receber. Ele não aluga para não receber. Então essa foi mais uma das dívidas. Porque não dava no bolso da prefeitura, o valor era tão alto. E uma secretaria deveras importante, né? Mas imagina, eu sei que o ambiente não era um ambiente preparado,
eu sei que o ambiente não tinha acessibilidade, eu sei que o ambiente não tinha a climatização necessária, eu sei que o ambiente não era a zona de conforto dos profissionais que ali trabalhavam, mas eles ficaram ali durante mais de 20 anos, se eu não me engano. Felipe, tem uma questão aí da iluminação pública, né, Felipe? Bom dia, querido. Bom dia, Nilton, bom dia. É de lá, é de lá. Agora tá melhor, Nilton? Agora sim. Bom dia, Nilton. Tá falando. Isso, agora eu tô ouvindo a minha voz, né? Bom dia, Nilton. Bom dia, prefeito Mário Esteves. Essas perguntas chegaram através do WhatsApp do jornalismo aqui da Rádio Barra do Piraí AM. É o 998336763. E são duas campeãs, Mário, de reclamação, que é a iluminação pública na cidade e o serviço de água e esgoto. Começando pela iluminação pública, alguns relatos lá do Parque Santana, também do Guararema, até aqui mesmo no centro da cidade, de luzes apagadas, ou então luzes que ficam acesas durante o dia, né, e de noite não funcionam como deveria funcionar. Esse serviço de iluminação pública precisa de alguma mudança? Na sua visão, o que deve ser feito agora para melhorar esse serviço na cidade? Felipe, o serviço não é bom, né? Na verdade, nós já assumimos com essas dificuldades. Foi feita a licitação, mas volto a dizer, uma licitação demora muito tempo. Eu não quis terceirizar o serviço porque nós não tivemos a oportunidade ainda. De fato, precisa de uma empresa que só pense e que só cuide desse serviço. Mas volto a dizer, eu acabei centralizando e absorvi muitos problemas. Então, essa semana eu estava conversando com o secretário de Serviço Público, que ele falou: Mário, eu só estou esperando a iluminação chegar para que a gente possa ir para a rua. A gente já deu aí uma melhorada, infelizmente não foi o suficiente, mas eu acredito que isso deva ser resolvido nos próximos dias. O problema não é bom, o serviço não é adequado, mas volto a dizer, entre esse períodozinho de 10 dias a gente conseguiu suprir aí muita coisa. Está finalizando a assinatura de um contrato. Essas empresas que venceram foi através de pregão, acho que foi de Curitiba, então tem essa questão da logística também, coloca na transportadora para chegar ao município de Barra. Antigamente não eram feitos pregões, as licitações eram feitas presencial. Com o pregão me possibilita que o Brasil inteiro participe e o preço, a gente consiga pagar o melhor preço. Então essa é a minha dificuldade. Muitas das vezes uma empresa que vence, ela vence lá de Roraima, do Amazonas, como agora venceu essa empresa de Curitiba. Então eu peço desculpa, eu sei que a iluminação é um setor importante da segurança pública, porque as pessoas que transitam na rua com a rua escura fica impossível. Mas eu espero que nos próximos dias a gente consiga equacionar junto a essa empresa que venceu o fornecimento de iluminação, porque às vezes um vence a fotocélula e o outro vence a lâmpada. Ela não consegue ganhar os dois produtos que o município precisa. Então acho que é por causa disso. Não é nem pela falta do recurso, é pela falta da entrega. Sobre a iluminação, eu fiz a recontagem dos postes, eu contei poste por poste nessa cidade, porque a Light dizia que tinha 10 mil pontos de luz. A gente não paga pela luz acesa, a gente não paga pela luz apagada, a gente paga por pontos, Então a Light dizia que tinha 10 mil pontos, eu recontei, deu 9 mil. Então seja ligado, seja desligado, ou seja queimado, a gente está pagando o ponto. Eu sei que fica desconfortável ver a luz lá acesa de manhã, ela não está sendo gasta. Está sendo gasta para lá, porque no município não tem relógio. Não tem relógio, a cidade não tem relógio, é estimativa, é por ponto. Tem 9 mil pontos, é X. Tem 10 mil pontos, é X. É 11 mil pontos, 50 mil pontos. Então eu sei que a população não tem esse conhecimento, eu também não tinha. Eu achava assim, meu Deus, está acesa a luz de manhã, está gastando luz à toa. Não é assim. Na cidade não tem relógio para medir a quantidade de energia que a gente vai consumir. A cidade tem pontos, não é à toa que a gente tem um gasto hoje mensal de R$704 mil. 704. A gente arrecadava com a iluminação pública, as pessoas podem estar se perguntando, mas eu pago a taxa de iluminação. A gente arrecadava com a taxa de iluminação pública R$350 mil. Então se você gastava 700 mil e arrecada 350, tem um rombo, tem um déficit monstruoso. Com a equação agora,
a gente não está conseguindo empatar ainda, mas diminuiu o déficit, porque teve um ajuste na taxa de iluminação. Então as pessoas falam, mas eu pago e não tenho a luz. Não, a gente já sai perdendo nesse processo de luz, a gente coloca do próprio. Então é bem complicado. Foi logo que eu disse para o Nilton no início. Os serviços do município de Barra do Piraí, eles estão comprometidos. Eles deveriam funcionar. Eles deveriam oferecer qualidade para o serviço. Como é uma Colurb no Rio de Janeiro, como é uma Rio Luz no Rio de Janeiro, você tem um problema de luz, rapidamente aquele problema é solucionado. Aqui, infelizmente, não é dessa forma ainda. Nós estamos trabalhando, volto a dizer, essa questão do cadastro, essa questão de acertar o tratamento da Procuradoria com a Fazenda, é para que a gente possa ter mais recursos e que os serviços oferecidos à comunidade seja melhor. Isso vale também na questão da Secretaria de Água e Esgotos, né? A Secretaria de Água e Esgoto, ela vai deixar de existir. Ah, é? Né? Ela vai deixar de existir. Estamos na fase final. Nós estamos contratando uma fundação para tocar o certame do município, né? As audiências públicas, a gente já temos o projeto pronto. Uma companhia como a SEDAI, é uma companhia que vai tocar o município e a gente deve ganhar uma ortoga por isso, com o valor da própria SEDAI. A verdade é que o município vai sofrer um dos maiores investimentos que essa cidade já teve na sua existência, né, ao longo dos próximos 30 anos. Mas 2019, que é o que está no projeto, e 2020, nós vamos receber 176 milhões de reais de investimento em tratamento de esgoto. Nós vamos tratar todo o esgoto da cidade. Não existe, né? Não existe tem, né? Tratamento de esgoto no município em pleno século século XIX. Aqui é tudo in natura para o Rio de Janeiro. É in natura, um absurdo. Né? Mas vai ser tratado 100% do esgoto. E nós temos água, o problema não é água. Nós não temos esse sistema. Então, a gente precisa tratar essa água, né, A gente precisa ter as estações de tratamento de água capacitadas, com capacidade para tratar a água. Então, a gente vai receber, a gente termina esse certame nesse ano, e 2019, da ordem de início, talvez vai ser a única cidade do estado do Rio de Janeiro que vai ter um investimento na ordem dessa, aonde vai gerar emprego e vai gerar um serviço que hoje nós não temos, que é o tratamento de esgoto, que não é o esgoto da cidade, é todo o esgoto, também os distritos e o tratamento de água. É inédito. Será então de verdade um serviço autônomo de água e esgoto? Será um serviço autônomo, com valores da SEDAI. Agora, tem um detalhe. 77% da população não paga água. Está lá. Como 50 mil pessoas, a gente não consegue cobrar na residência. Eu volto a dizer, não fui eu que destruí a cidade já estava destruída quando eu cheguei na prefeitura. Eu volto a dizer, eu quero entregar ela em outras condições. Então essa questão da água, aquele cidadão que deseja ter a água, vai pagar lá os seus R$40 para ter a água. Agora, quando ele não pagar a água que ele consumir, é igual a luz. Vai ser desligado. É verdade. A água é um bem precioso, você fica sem luz, mas você não fica sem água. Lembrando que existem centenas de residências ainda sem hidrômetro, sem pena d'água, Lá em casa mesmo, é uma pena d'água ainda. Então, eu tenho certeza absoluta que por onde a gente passou, por onde a gente estudou, um trabalho exaustivo, né? O trabalho que foi feito em várias cidades do país, do Brasil, todo mundo está altamente satisfeito. Existe um certo drama, né? Meu Deus, agora eu vou ter que pagar água. Lógico, vai ter que pagar água. Tem gente que prefere pagar os seus R$30, R$40, mas ter a água. Agora, ficar tomando banho de balde, ou ficar comprando água, porque naquele período não tem água, só Deus. Então eu acho que essa atitude que a gente está tomando de reorganizar o sistema de água do município e principalmente de esgoto, porque isso... O meio ambiente agradece, o Rio Paraíba agradece, é fundamental. Isso é para já, prefeito? Isso é para esse ano, Nilton. Eu termino o certame esse ano com as audiências públicas. Nós estamos contratando uma fundação. 4 fundações estão participando do certame. Uma em Minas, uma em Espírito Santo, foram que fizeram gente com know-how de tudo, né? A Fundação Getúlio Vargas e mais uma outra fundação que eu não sei de onde fica, né? E elas vão tocar o restante do certame. Eu poderia ter tocado por conta própria, mas a gente preferiu, e tudo que nós estamos fazendo, estamos enviando ao Dr. Gustavo,
que é o promotor de justiça, que já está em posse do projeto que vai ser implementado na cidade de Barra do Piraí. Para a gente que está construindo aí um projeto de gerar emprego na cidade, porque sem água e sem tratamento de esgoto você não traz empresas. A primeira pergunta que uma empresa vai te perguntar é se tem água. Essa é a primeira pergunta. E muitas das vezes, como ela não vai se comprometer em buscar tratamento da água, né? Se não tiver água. Tem que ter água. Esse não é o nosso problema, né? Então essa questão do esgoto e da água, o Felipe, eu espero entregar o sistema, o SAI, e acabar com o SAI em 1º de janeiro de 2019. É o que está no meu coração, se tudo der certo, dentro desse cronograma que a gente fez. A partir de janeiro de 2019, já tem uma empresa, primeiro, fazendo o que precisa ser feito, fazendo os investimentos, colocando água onde não tem água, tratando a água, porque tem gente consumindo a água e não sabe nem de que forma, se o tratamento é adequado, com laboratório, com toda a tecnologia envolvida, porque a empresa, pelo que eu já entendi, vai ter que trocar toda a tubulação do município, porque é tudo eletrônico. Aonde furar um cano, aparece no painel digital. É modernidade. É como o transporte da linha ferroviária. Você sabe o que está acontecendo em cada detalhe. Você sabe o que está acontecendo em tempo real. Sim. É inédito isso na nossa cidade. Volto a dizer, além de gerar emprego e o dinheiro circular no município, a gente vai ter água com qualidade. Esse sofrimento vai acabar. E a questão da secretaria sendo extinta? Você absorve esses funcionários em outras secretarias? A gente vai fazer uma proposta, igual faz a Petrobras, de demissão voluntária, e ele entra na empresa privada. Ou ele aposenta, ou ele muda de função. Aquele cargo extinto, ele entra para uma outra coisa. Existem muitos cargos específicos ali na secretaria, Eu esqueci o nome técnico que se dá quando a gente faz essa junção. Eu não sei se é demissão voluntária, e aí a gente paga e a pessoa é absorvida pela empresa e tem aquele cargo vitalício por 2 anos, porque a empresa é privada. A garantia de 2 anos. Sim. Enfim, isso aí a gente vai discutir no edital. E eu tenho certeza que isso vai ser um grande avanço para o município de Barra do Piraí. O tempo é curto, até porque a gente não pode prender o prefeito, mas deixa eu antes uma coisa super importante, Mário. Eu me comprometi, inclusive, com as pessoas, sabia que você vinha aqui, estava aguardando, a questão do nosso transporte público, Mário. Nós estamos passando por momentos difíceis, com ônibus quebrando, passageiros no ponto, esperando o ônibus que não chega, principalmente os bairros mais distantes. Como é que você enxerga essa questão? Eu sei que você é exigente, né? Olha o ponto que a gente chegou. Quando eu cheguei na prefeitura, o maior problema era a Santa Casa. Era gente perdendo a vida, era gente sem especialidades, era gente sem o tratamento adequado, era sendo maltratado no polo de emergência. E nós colocamos a mão com força e reequacionamos aquela Santa Casa. Sim. Assumimos 3 hospitais. Tem problema? Tem problema ainda. A prefeitura acabou assumindo os 3 hospitais. Assumimos 3 hospitais historicamente na cidade. É verdade. E temos o problema da atenção básica, mas hoje, em comparação aos últimos 20 anos, foi nem eu que falei, quero até aqui desejar recuperação ao deputado Zé Luiz Anchite, que está hospitalizado. Ele mesmo falou, nos últimos 20 anos, é a melhor saúde oferecida aos munícipes. Com exames, mesmo com a dificuldade. Volto a dizer, eu herdei uma fila muito grande. Pode até estar demorando um pouco, mas a gente acredita que isso vai zerar. Então o maior problema no início, Nilton, era a saúde. E hoje um dos maiores problemas virou o transporte público. Porque o cidadão, o trabalhador que tem compromisso com o seu horário, ele hoje vai para o ponto e não sabe se vem ou não. Ou se quebra, né? Eu baixei um decreto, Nilton, que fique claro, eu baixei um decreto que para renovação do contrato das empresas, que não houve renovação, como a oposição insiste em colocar, para renovação, foi ventilado, para renovação do contrato que não aconteceu, porque eu sou responsável, e não teve aumento de passagem ano passado, não sei se você lembra disso. Sim. Não teve aumento de passagem, nós fomos a única cidade do país, do Brasil, que não teve aumento de passagem. Eu declarei que ou troca a frota em 70% escalonada até 2025, ou assume esse compromisso, ou eu vou fazer uma nova licitação. Eu tenho feito multas,
Eu tenho apreendido veículos, mas fico preocupado na hora de apreender, porque já está difícil. Se eu vou lá e apreendo o veículo, eu acabo com mais um horário. Nós tivemos recentemente agora, com o Ministério Público, eu fiz questão de ir, não tinha sido convidado e fui lá. Porque tem algumas pessoas também cadeirantes que o elevador não estava funcionando. E a gente foi lá, fizemos um ajuste com o Ministério Público e com a empresa, para que a empresa possa cumprir da manutenção. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, você que está me ouvindo, o transporte é um problema, mas estão aí há 50 anos. Mas eu estou tomando todas as providências necessárias. Mas eu preciso também dizer que nós estamos há 1 ano e 6 meses, volto a dizer, é tanto problema, é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente está colocando a mão para organizar e para consertar, que às vezes não sai a contento, né? E também não dá tempo de fazer isso na velocidade que a gente gostaria que fosse. Então essa questão do transporte... Não se muda desse serviço da noite para o dia, até dezembro, as empresas de ônibus têm que me dar 18 ônibus 0 km com acessibilidade Wi-Fi. Até dezembro desse ano de 2019, eu vou receber 18 ônibus com Wi-Fi acessibilidade. Caso contrário? Caso contrário, amém. Vamos colocar outra empresa no município para fornecer. Abre-se abre uma emergência, uma emergência e prepara a licitação. Aí eu não vou aceitar, Nilton, nem o ônibus velho, é tudo 0 km. Que eu fiz Se aqui, for colocar gente nova, com tudo novo. Tudo novo, tudo 0 km, com acessibilidade. Mas então, eu preciso de um tempo... Porque o transporte você paga antes de usar, né? Você paga o ônibus antes de usá-lo. É verdade, mas eles também reconhecem, a gente reconhece que tem muita gratuidade. Muita, não é pouca não. E a gente sabe que o empresário está na ponta. Eu sou do ramo, não do ramo de transporte, mas eu venho da iniciativa privada. Eu trato a prefeitura como se fosse privada. Ela não pode dar lucro, mas tem que dar resultado. Só que no setor privado, ele tem que dar lucro. E às vezes, eu vi algumas planilhas, Nilton, a gratuidade ele é muito grande. E aí a balança não pega, tu vê. Eles estão tomando prejuízo comigo, porque eu não dei o aumento. Teve até um cidadão que falou, dá um aumento, porque eles não estão conseguindo cumprir. Eu falei, cara, se eu ceder agora, não tem a renovação da frota. Então a única oportunidade que a gente está tendo agora é nesse jogo de braço que eu estou tendo com eles, respeitando os empresários que geram emprego, que tem famílias ali, são hoje mais de 250, né? Se juntar todas as empresas, são mais de 500 empregos envolvidos nisso, então eu tenho que ter responsabilidade. É uma coisa bastante delicada. Eu sei o que a população está passando, nós estamos multando, nós estamos agindo pela primeira vez na história, a gente está participando das audiências públicas com o Ministério Público, mas a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que 3 empresas já se manifestaram oficialmente, dizendo que vão cumprir o decreto, que até dezembro vão colocar a frota nesses padrões. E até 2025 vão colocar 70% da frota nova. E até porque, até 2010, as empresas, as fabricantes, não colocavam o elevador. Agora, depois de 2010, todos os ônibus que são fabricados é obrigado a sair da empresa com a questão do elevador, da acessibilidade. Porque tem muitos cadeirantes na nossa cidade. Tem gente que comprou carro porque o ônibus não tem horário, porque o ônibus pode às vezes até ter o elevador e o elevador está enguiçado. Então são situações bem difíceis. Então eu queria pedir um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que nós temos um transporte ruim, mas nós estamos trabalhando. O setor do Demutran está fazendo toda essa fiscalização, mas às vezes é complicado você pegar um ônibus aqui e levar ele para a garagem, como eu fiz com 2 deles, e a população ficou sem o transporte. Então eu peço só esse pouquinho, Nilton, de paciência, que já foi feito o decreto, já foi feito comunicado às empresas, e a gente espera que até dezembro a gente receba essa frota toda dentro das normas de segurança e toda dentro das normas de acessibilidade. Saideira, Felipe, fica à vontade. Para encerrar, outra questão também abordada no nosso WhatsApp é o rotativo, em relação à implantação do projeto em Barra do Piraí. Também está sendo ventilado, as pessoas, existem as dúvidas, né, vinda dos moradores, de que o projeto realmente vai ou não ser implantado, vai ter uma mudança de empresa, se a empresa realmente se adequou ao projeto. Não houve mudança de empresa ainda, a empresa
tem lá os seus prazos, que termina agora, no dia 25, se eu não me engano. Se ela não pagar a ortoga do município, que está na ordem de R$780 mil, a outra empresa será chamada, que já assumiu o compromisso de honrar financeiramente. Então, o projeto já está em andamento, a cidade foi toda demarcada, sinalização com placas, e a gente está na fase final, ajustando, e possivelmente, início de agosto, a gente já tem a conclusão da nova empresa ou da mesma empresa que assumiu o compromisso de pagar. É fundamental a gente ter aí o rotativo funcionando. Então, para encerrar, eu queria só agradecer, Nilton, o carinho, o convite, dizer que a gente está envolvido aí. Eu disse que o ano de 2019 seria o ano da educação. Eu tenho feito várias reuniões em vários colégios. Estou começando essa semana uma reforma. Falando nisso, tem até a última pergunta, a questão lá do Boa Sorte, né? Do investimento lá. Daquela escola. Ser feita na creche e na escola. Eu assumi um compromisso, logo no início, de reformar e padronizar as escolas do município. Estou reformando, padronizando e climatizando as escolas. Todas dentro de um padrão que a criança se sinta confortável e o professor tenha prazer de estar dentro da sala de aula, né? Levando modernidade, informatizando, criando de fato um ambiente favorável para elas. Então, eu entrego nos próximos meses 6 escolas e estou começando Conde Modesto Leal, Miguel Vasconcelos e o CIEP da Califórnia e o CIEP de Vargem Alegre. Então são mais 4 escolas que vão entrar no mesmo padrão de qualidade, com obras e com material de qualidade. Porque, de fato, infelizmente, eu tenho observado isso, todos os investimentos nesse setor, chamado educação, eram de péssima qualidade, principalmente no quesito infraestrutura. Então, essa questão dessa escola do Boa Sorte, a escola e creche ela também, não faz parte, né, das 13 obras que a gente vai executar nesses 2 anos. Eu assumi compromisso de 2 anos executar essas 13 escolas, mas eu já entro para a história. Eu já entro para a história dessa cidade. Se você colocar na ponta do lápis que eu perdi 23 milhões, eu assumi um município com 74 milhões de dívida, com o nome sujo há 12 anos. Eu entro para a história, coloquei a dívida do município equacionada, limpamos o nome, estamos fazendo uma nova ponte na Roseira, estamos fazendo o horto florestal que nos falou, são R$1.600.000, estamos fazendo 6 escolas padronizadas, climatizadas, o abrigo municipal que está lindo, com quadra coberta, enfim, vários investimentos acontecendo na cidade em termos de hospital, várias entregas em plena crise financeira. Então eu gostaria realmente de fazer mais, mas muitas das vezes é aquilo que a gente conversou no início, você só pode gastar aquilo que você tem em caixa. Mas eu vou dizer, estou trabalhando muito para que a gente aumente a nossa arrecadação e que no ano de 2019, no ano de 2020, os investimentos continuem e que a gente possa entregar, volto a dizer, possa entregar a prefeitura para o próximo prefeito, né, sem nenhum tipo de dívida, seja ela previdenciária ou seja ela com fornecedores como eu herdei. Obrigado, Nilton. Obrigado, prefeito. Até uma próxima vez e um abraço a toda a nossa população. Não, até uma próxima vez.